Não, parece tudo bem Bom aqui. dia, Vocês não viram a minha pessoal. cama. Vocês não Bom viram dia a a minha todos. Manu, você está linda, como sempre. Não se preocupe. Ah, Olha lá, pessoal, vamos começar a nossa aula. Hoje é o seguinte, a gente dá essa batidinha de papo, mas assim, foco, hein? Foco em prestar atenção, porque hoje eu vou só terminar o sistema locomotor e quero terminar este grupo com vocês hoje, certo? Entre hoje e amanhã este grupo eu tô vai travada embora. também. Se não der tempo, até amanhã a gente termina e na semana que vem a gente começa o grupo 12. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, ó. Quem quiser acompanhar no próprio vídeo... Ontem eu tava pensando que era quinta e hoje eu tô pensando que é sexta, mas enfim. Não, hoje aqui em casa é dia de, ó, de faxina. Então eu termino de aula para vocês e ainda vou trabalhar até tarde. Não, a minha é de sexta. Aqui eu gosto de quinta, aqui em A minha sexta... também é de sexta. Não, aqui em casa é de minha quinta, foi ontem, porque viu? sexta-feira eu intitulo o Dia da Alegria. Então é o dia que eu saio com as crianças para andar de bicicleta, aqui, né, gente? Aqui fora, para não ter perigo. Ah, não sei, né, Fran? Porque eu não vou para lugar nenhum, não vou para shopping, eu não vou para lugar nenhum, para eu ficar confinadinha. Ó, vamos lá. Então, quem quiser acompanhar, nós estamos no capítulo 24, na página 336. Por favor. Na aula passada, eu já expliquei sobre o sistema muscular. Então, a Pro falou sobre sistema muscular liso, estriado cardíaco e esquelético. Tudo bem? Lembra disso, pessoal? E nós vimos que o sistema muscular liso, eles estão presentes nos órgãos internos. Os músculos estriados esqueléticos estão presentes no nosso esqueleto, que permite o movimento voluntário. E o estriado cardíaco, nosso coração precisa de força para bombear o sangue, está presente no coração. Então, ele tem um batimento rápido, porém é involuntário. Tudo bem? A única coisa que ficou faltando falar sobre os músculos é que os músculos, pessoal, eles trabalham de forma antagônica. O que eu quero dizer? Seguinte, quando nós exercitamos, por exemplo, eu estou fazendo musculação. Quando eu estou fazendo este movimento, enquanto contrai uma parte, a outra relaxa. Façam assim com o braço. Façam o teste. Endureça o braço assim, ó. Façam assim. Façam força. Vocês vão perceber, passa a mão aqui em cima. Vocês vão perceber que aqui está contraído, durinho. Põe a mão aqui embaixo. Está relaxado. Por quê? Os músculos, eles trabalham de forma antagônica. Quando um relaxa, quando um contrai, o outro relaxa. Agora façam assim, ó. Assim, ó. Mãozinha virada para cá, ó. Façam assim. Põe a mão aqui. Aqui em cima, tá durinho. Olha aqui embaixo. Molinho. Por quê? Porque os músculos, se eles contraíssem tudo ao mesmo tempo, nós sentiríamos dor. Então, por isso que quando você vai na academia, pessoal, vocês estão percebendo algumas pessoas fazendo musculação, ele faz assim, ele faz assim, ele faz assim. Por quê? Para trabalhar todos os músculos, porque os músculos trabalham de forma antagônica, ou seja, oposta. Quando um contrai, o outro relaxa e vice-versa, certo? Alguma dúvida até aqui? Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Quer ver, pessoal? Olha lá, ó. Então, o bíceps contraído, que é essa parte de cima, o tríceps relaxado. Aí, quando ele muda a posição, o tríceps contraído e o bíceps relaxado. Então, se eu perguntasse para vocês como os músculos trabalham, eles trabalham em sentidos contrários ou antagônicos. Quando um relaxa, o outro contrai. Certo? Ai, Marina, estamos juntos, então. Pessoal, deixa eu ver o que a Pro separou aqui. E o que são tendões? Na aula passada, eu falei com vocês de ligamentos. Tem pessoas que não sabem até hoje, normal, a diferença entre ligamento e tendão. Ah, ela rompeu o tendão, ah, ela rompeu o ligamento, ah, ela está com tendinite, ah, ela está com inflamação no ligamento. O que é isso? Os ligamentos, como eu expliquei a vocês na aula passada, os ligamentos, eles ligam um osso ao outro. É uma estrutura cartilaginosa formada por tecido conjuntivo que liga um osso ao outro, certo? Os tendões, ele liga o músculo ao osso.
Então, o tendão, ele está ali, ele é formado uma estrutura também cartilaginosa, um tecido conjuntivo, onde ele liga um músculo ao osso. Porque eu mostrei para vocês na foto, na aula passada, que os músculos, eles recobrem o esqueleto. E são os músculos que permitem o movimento. Então, os tendões, eles fazem este processo. Eles ligam ao tendão aqui, ó. Eles ligam os músculos aos ossos, certo? Então, a diferença, ligamento liga o osso ao osso. É como se ele segurasse um osso no outro. O músculo, ele liga o osso ao músculo. Ó, desculpa, o tendão. Ele liga o músculo ao osso, certo? Tudo bem? Então, era isso aqui que faltava falar com vocês. Só um minutinho, ó lá, ó. Mostrando os tendões, né? Já falei com vocês de articulações móveis, imóveis e semimóveis. Já falei dos ligamentos. Agora, nós vamos falar dos cuidados com o sistema locomotor. Pessoal, eu acho essa aula tão importante. Por quê? Porque nós temos que tomar cuidado com a nossa coluna. E Pro, que página que é? Página 338. Nós temos que tomar cuidado com a nossa coluna. A nossa coluna, depois que ela sofre deformações, nunca mais ela volta ao normal. Aí tem pessoas que falam assim, eu tenho lordose, eu tenho cifose, eu tenho escoliose, eu tenho hérnia de disco, eu tenho bico de papagaio, eu tenho artrose. Lógico que a artrose é na articulação. Mas tudo isso é por causa da má postura, dos cuidados que nós devemos ter com a nossa coluna. Então, a Pro vai falar para vocês agora de alguns cuidados que nós deveremos ter. Peraí. Ai, Raíssa, não é isso não. O que é isso, Felipe? É uma doença. É uma doença? A Pro não conhece. É um negócio da coluna, Pro. A Pro não conhece todas as doenças da coluna. Eu só conheço mesmo os principais, né? Porque existem tantas doenças, né? Tanto que eu acho interessante que biólogo sempre é visto como médico, né? Várias pessoas me mandam mensagem perguntando, Pro, eu tô com dor assim, o que você acha que é? Eu falo, é prudente ir ao médico, né? Porque, na verdade, a Pro não sabe de tudo. Sei um pouco dessa parte anatômica, certo? Eu sei que a Manu tá com alergia, isso eu sei. Agora, do quê? Ô, Manu, tem uns... Pro. Sabe o que você pode fazer, Manu? Isso a Pro tem certeza. Lavar o narizinho com soro fisiológico. Mas não... Você já faz? Faz tempo que eu não faço, Pro. Então, faça. Vai melhorar. E outra, deita de ponta cabeça, assim, na cama, e esguicha. Não é só espirrar, é esguichar lá dentro. E sente descer pela garganta. Por quê, Manu? O soro fisiológico não deve estar muito geladinho, não. Ele tem que estar na temperatura ambiente, senão vai provocar mais a irritação. Lava o nariz. Eu tô falando porque eu fui ao otorrino, porque eu fico ruim igual você. Eu espirro o dia todo. Faz 2 dias que eu tô assim. Eu tô tomando Alegra, né? Tomando um medicamento. Mas o otorrino fala o seguinte, lava, esguichar mesmo, conta-gotas, esguichar o conta-gotas no nariz. Faça isso. Tá bom, Pro. Certo? E melhora. Espero que você não tenha perdido o apetite. É ruim perder o apetite. Não perdi não, Pro. Bom, pessoal, vamos lá. Então, Raíssa, faça isso, lave o nariz com soro. Pessoal, então, olha lá. Quais os cuidados que nós devemos ter com a nossa coluna? O que quer dizer ergonomia? Ergonomia é o estudo dos movimentos e da postura correta que nós devemos ter e nos adequar ao dia a dia. Certo? A nossa coluna normal é esse formato aqui, ó. Ela não é totalmente reta. Ela tem uma curvaturazinha na cervical e ela tem uma curvatura na lombar, certo? E para nós mantermos a curvatura correta da coluna, olha lá, pessoal. Nós devíamos sentar, ó, eu tô com as pernas para cima, muitas vezes eu sento de forma errada, mas como nós deveríamos sentar com os 2 pés palmados no chão e a coluna totalmente encostada na cadeira. Aí tem gente que fala assim, Pro, mas meu pé não chega no chão.
Eu sou Pro, pequenininha. essa é a minha questão. Então, o que que você tem que fazer? Pegar aqueles banquinhos e encostar o seu pé. Você tem que apoiar o pé no chão quando você estiver sentado. Então, olha lá, deve sentar e tomar cuidado, não ficar muito assim, olha a foto, né? Tomar cuidado com a postura, porque quando você fica muito tempo assim, você vai sentindo dores, vai comprimindo, acontecendo aquele processo que eu comentei com vocês, de comprimir os discos intervertebrais, que são formados de cartilagem, e cartilagem se deforma, e aí vai acontecendo o processo de desgaste do osso. Então, cada vez que bater um osso no outro, você vai sentir essa dor, que é a hérnia de disco, certo? Então, Sofia, se o pé formiga, ele não é má circulação, né? Na idade de vocês é difícil, mas é porque ele está sendo comprimido, então tem que ver só sua posição. Posição para dormir, muito importante. De bruços, nunca. Nós não devemos dormir de bruços. Eu dormia muito de bruços, eu prejudiquei minha cervical. Tem gente que dorme de bruços e ainda abraça o travesseiro. Você fica nessa posição, né? Isso Minha mãe prejudica. dorme, ô, Pro. Minha mãe, ela gosta, ela dorme com o travesseiro agarrado na mão, assim, às vezes. Então, isso prejudica a coluna. Outra posição, então, a Pro vai falar, Isa, a Pro vai falar. Outra posição errada é você de frente. Deitar de frente também está errado. A posição correta é deitar de lado, como vocês estão vendo aí na foto. Eu só durmo se for de lado, Pro. Isso. Dói o pescoço. Professora, eu durmo assim, ó. Eu coloco a mão embaixo do travesseiro e coloco assim, eu fico dormindo de lado. Mas não tem problema, Marjorie. O problema é o travesseiro que não está. Quando você vai comprar o travesseiro, ou pelo menos quando eu fui comprar, o moço falou assim, veja se ele encaixa. Porque olha aqui, ó. Se o seu travesseiro faz com que a sua cabeça fique caída ou fique levantada, já está errado. Sua cabeça, ela tem que ficar deixando o seu desculpa, a sua coluna reta. É isso aqui, ó. O ombro e essa região próxima ao cóccix, ela tem que estar reta. Então tem gente que dorme na posição correta, porém o travesseiro é muito baixo. Dorme na posição correta, porém o travesseiro é muito alto. Isso não pode acontecer. E outra coisa que eu vi um especialista falando, você dormir com um travesseiro entre as pernas, pode ser aquele travesseiro alto, travesseiro mais baixo, você protege encostando, não fica o joelho encostado no outro, que pode provocar também um desvio da coluna. Então, se você deita de lado e você ainda coloca um travesseiro ali no meio da perna, você mantém certinho a sua postura. O dormir deve ser dessa forma. E outra coisa que está totalmente errado, você abaixar para pegar algo e curvar assim, ó, gente, assim o corpo, assim. Todo mundo pega assim, está errado. Onde você deve colocar o peso? Olha aqui, ó, no joelho. O nosso joelho, ele que tem que te dar estrutura para você levantar o peso. Primeiro, presta atenção nisso. Posso ler alguma coisa? Hã? Posso ler alguma coisa? Vamos ver, agora a Pro ainda não está precisando, depois eu posso te pedir para ler, tá bom? Olha aqui, pessoal, as meninas, isso não é preconceito, isso é biológico. As mulheres não podem pegar o mesmo peso que os homens. Por quê? Porque as mulheres, elas possuem útero, e o útero, ele está em cima da bexiga urinária. Quando nós pegamos muito peso, o útero ele se distende e ele pode apoiar-se na bexiga urinária, causando um deslocamento dos órgãos internos. Então, isso pode causar problemas, incontinência urinária, pode causar problemas na hora de ter o filho, na hora de carregar o bebezinho, gestação e tudo mais. A mulher não pode pegar muito peso. Isso não quer dizer que você não pode pegar peso nenhum, é isso, não está doente. Você não pode pegar um peso excessivo. E nem o homem pegar. O homem não tem esse problema, mas mesmo assim, uma caixa de piso. O homem não deve ficar pegando peso, principalmente construção civil, carregar nas costas, porque provoca também artrose, e uma artrose precoce, que é inflamação nas articulações, né? Então, o peso, na verdade, tem que ter uma ajuda. Se for um peso muito exagerado, põe um carrinho, né? Faz uma alavanca, não fica carregando, nós não podemos ficar pegando muito peso, e a mulher menos ainda. Quando você vai pegar uma caixa no chão, por exemplo, você pega, cuidado com o olho, Manu, ceratocone, não coça o olho,
vai lavar, não coça o olhinho não, que você pode prejudicá-lo. Então, olha lá, pessoal, quando você vai pegar a caixa, dobre os joelhos. Dobre, abaixa, olha lá, você abaixa reto, pega o peso e levanta. Não é dobrando assim, ó, pegando, está errado. Você dobra os joelhos, abaixa, pega e levanta. Esse é o modo correto de pegar peso, certo? Outra coisa, pessoal, todo mundo precisa praticar algum tipo de, não é esporte, uma atividade física, certo? Nós estamos num período de sedentarismo, todo mundo trancado dentro de casa, mas você tem que se exercitar de alguma forma. De alguma forma você tem que se exercitar, seja jogando bola dentro da sua casa, seja pulando corda, porque o sedentarismo cada vez mais tem prejudicado as pessoas. Tem deixado o quê? A coluna, os nossos ossos, os músculos flácidos. A coluna, depende do jeito, você fica muito em frente ao computador, muito em frente ao videogame, só deitado, você prejudica a sua coluna. Então, a prática esportiva, a prática de atividades físicas, ela tem colaborado para a saúde de tudo, a saúde respiratória. Todo dia de... É? Todo dia de noite, que meu pai chega um pouco cedo, a gente dá uma volta no quarteirão. Que legal, que legal. Tem que fazer tem que se movimentar, né? Para quê? Para que você não tenha esses problemas. Porque também, quando você tiver, não tem cura, aí só tem tratamentos paliativos, né? O Yasmin, não é debaixo da perna, não. Quando você deita de lado, a perna não encosta na outra, aqui no meio das duas pernas, na região do joelho, certo? Eu faço isso. Hã? Eu faço isso, só que eu durmo tudo ao contrário. Eu deito com a minha cabeça no cobertor e o travesseiro fica no pé. Mas tá errado. A altura vai dar problema aí. Tá errado. Eu fui em uma loja, lá tinha vários travesseiros. Então, lá em cada travesseiro eu tinha um desenho da posição dele. Então, a pessoa procurava da sua posição. Mas assim, não adianta se tivesse lá a posição bruço, tá errado. Não pode, entendeu? Não pode mesmo deitar de bruço, deitar de barriga para cima. Às vezes você deita de barriga para cima para dar uma relaxada, você está dormindo. Aí você deita um pouco de barriga para cima para relaxar, não é isso, tudo bem. Mas você não pode adquirir essa posição, porque ela vai prejudicando a coluna. Pessoal, eu achei aqui que eu tinha salvo as posições que prejudicam a coluna. A Pro não salvou ainda. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o que é a lordose, o que é a cifose e o que é a escoliose. Vamos ver se eu acho rapidinho aqui. Se eu achar, ótimo, a cifose, a escoliose e a lordose. Então, vamos lá, lordose. Eu sempre salvo, acho que eu esqueci. Ah, tá aqui, ó, já mostra todas. Só um minutinho. Ó, lordose. Lordose aqui. Eu vou mostrar, mesmo que já esteja no Google, não tem problema. Olha lá. Olha a lordose, gente. A lordose é quando a pessoa fica com a coluna muito torta na região lombar. Então, a pessoa fica assim, sabe? Muito inclinada a ponto de causar esse problema aqui, ó. Sabe? De ficar muito assim, você fica tão reto, tão ereto, que você acaba empinando demais a parte lombar e prejudicando ali a região lombar. A cifose, ela tem um nome, a cifose atua aqui, ó, na região cervical, juntamente com a escápula. A cifose é a famosa corcunda. Se a pessoa começa a ficar, anda assim, ó, tem gente que solta o corpo dessa forma aqui, quer ver? Ele todo tá assim, ó. Isso vai provocando a cifose, essa curvatura na região cervical. E tem gente que é tão forte a cifose que chega a ser até encurvadinha, assim, ó, corcundinha, certo? Por causa da falta de cuidados com a coluna. E a escoliose, olha aqui, a escoliose, ela é muito comum para quem carrega peso de um lado só. Sabe aquela mochila que a pessoa carrega só de um lado? Põe a mochila assim, ó, e vai levando.
tem costume de carregar as coisas Você assim. pode pegar a coluna, né, Pro? Você começa a andar torto. Isso, e vocês sabem que, por exemplo, é difícil na fase de vocês não ter muita coisa para carregar na mochila. Por exemplo, quando eu ia para a escola, que eu levava meus filhos, era uma mochilinha de um do outro lado e tal. Eu acabei adquirindo a escoliose. Olha que eu cuidava bastante. No quinto ano, levava um monte de coisa na mochila, tipo, coisas desnecessárias. Tipo, todos os livros, tipo, no dia tinha, sei lá, português, matemática e geografia. Eu levava português, matemática, geografia, ciências, história. Então, não mudava, né? E isso vai o quê? Causando... Porque eu tinha medo de esquecer material, aí eu era assim. Então, inseguro, não pode, a gente tem que lutar contra isso. Eu fazia a mesma coisa. Porque eu nunca decorava os dias que tinha que levar tal coisa. Eu levava tudo. Eu ainda faço isso. Isso não compensa, porque vale a pena, gente, vocês treinarem organização. Abrir o seu horário, olhar e levar. Ah, hoje eu esqueci. Você vai se adaptando. Mas você não deve fazer isso. Eu faço isso, só que eu só faço isso porque tinha uma época que todo mundo não tava definindo ainda os horários. E foi isso no comecinho e no finalzinho do ano passado. Ah, mas aí é diferente, hein? Não, mas aí os professores falavam assim, ó, é pra vocês trazerem o livro. Aí tá bom, eu levava os livros que nem tava falando que no horário, só que aí, tipo, sei lá, isso acontecia direto comigo. Era aula de ciência, só que a professora faltava, e do nada era aula do Franklin, daí todo mundo com aula, com a apostila de inglês, só eu que não. Entendi. Tipo assim, era... Entendi, mas é mais uma coisa rara, né? E, por exemplo, o professor não vai descontar de você porque você não está com material que ele não está, que não era dele, entendeu? Então, vale a pena você seguir o horário. Minha mãe tem pesadelo se dormir de barriga para cima. Às vezes é uma cisma, viu, João? Mas às vezes também ela não se sente bem. Na TV eu vi uma mulher que dormia de um jeito chamado estrela. Nunca ouvi falar isso, Marjorie. Nem imagino. Ela dormia assim. Sim. Eu acho muito difícil a pessoa dormir o tempo todo assim, porque quando você dorme, você relaxa. É difícil você conseguir dormir numa posição. Eu vou dormir numa posição, é complicado. A Isabela perguntou, Pro, é verdade se você ficar com as costas encurvadas, sua barriga vai para frente? Verdade. Você sabia que até a sua posição pode aumentar a protuberância aqui abdominal? Se você tem aquela posição que você joga a barriga para frente, você forma aquela pochetezinha na frente, sim. Então, o correto é você ter uma postura e até mesmo ter postura abdominal, segurando um pouquinho a barriga, né? Por quê? Porque senão você adquire aquela barriga. Pode reparar, gente, pessoas que ficam assim, ó, nessa posição, jogando a barriga para frente, ela tem aquela barriguinha. Tem gente que é magra e tem aquela barriguinha que é por causa da má postura. Ai, Sofia, é tudo cisma isso. Tem que ir tirando essas coisas da cabeça. Tudo cisma. Tudo bem, pessoal? Encerramos essa parte de cuidados com a coluna. É importante, porque a partir do momento que você adquire, a natação é só um tratamento paliativo, a hidroterapia também, alivia a dor, mas, gente, dor é muito complicado. Então, cuidem da coluna de vocês. Sora, minha mãe falou que quando era criança, ela carregava muito peso por causa da mochila, e hoje em dia ela tem um tipo de um buraco nas costas. Então, ela deve ter, ou se for na lombar, ela pode ter uma lordose. É isso mesmo, tem que tomar cuidado com o material escolar. É nesse período que a gente acaba adquirindo. Eu carregava sempre. Eu tenho costume até hoje de carregar as coisas do lado direito. E eu tenho muita dor nesse braço. E às vezes, todo dia eu me alongo, gente. Todo dia eu me alongo. E às vezes eu tô com essa dor, meu marido fala... Todo dia eu esqueço de alongar. Então, todo dia eu alongo. Aí meu marido fala assim, é o braço do mouse. Ele tem razão, porque às vezes o meu braço fica um pouco fora e não pode, ele tem que apoiar, e tem dia que eu fico o dia todo trabalhando aqui, ele fala assim, você já reparou que você não tem dor do lado esquerdo? É o braço do mouse, faz mais, faz uma laboral, depois você volta, faz de novo a laboral, vai fazendo um alongamento. Ô, Pro. Oi, Pietro. Então, todo dia, tipo, de manhã, não sei se isso é alongamento, mas aí eu faço isso. Aí eu estalo os meus dedos, umas 15 vezes por dia. Estalar os dedos não precisa, viu, Pietro? Não precisa. Eu acabei de
Professora, fazer e não tá mais fazendo. Ô, Pro, tipo assim, ó. Eu tenho as costas curvadas, assim, sabe? Eu não consigo ficar com ela reta, eu fico assim. Ah, entendi. Só que, tipo, aí eu coloco aqui, aí eu fico andando normal. Só que ela volta sozinha. Não é bom. Não, Karen, no início você vai ter essa Aí eu dificuldade. ajeito, Não, mas você consegue. eu ando e ela curva sozinha. Sabe o que é importante, aproveitando essa colocação da Karen? Sabe o que é importante? O RPG, que é uma educação postural, você pode fazer. Hoje o RPG ele está dentro do convênio. Antigamente o RPG não estava dentro do convênio. Hoje você tem direito a algumas sessões de RPG. O RPG, o que ele é? É a reeducação postural. Então, isso, Heitor. Então, por exemplo, ó, o Heitor falou, Pro, eu sou meio corcunda, não é só você. Tem várias pessoas que levam assim, ó, o que tem que fazer? Então, ó, Karen, puxa esse ombro para trás, você consegue. E se por acaso você não conseguir, tem hoje uns coletes que você usa para te ajudar a reeducação da postura. E se não adiantar, natação é bom, RPG é bom, Pilates é bom, tudo voltado para esse processo. Eu não falo que colocar um livro na cabeça ajuda. Ah, não, aí sabe o que você faz? Você acaba contraindo... Não, cara. Isso daí é aula de etiqueta. Sua mãe quer te deixar tudo elegante. Isso daqui, na verdade, você fica com a cervical contraída. Se você andar assim, ó, com o pescoço duro, você contrai a cervical, vai continuar tendo dor. Então, Heitor, tem que esperar um pouco, porque eu também queria colocar meu filho na natação, não é período agora, né? Nós estamos num período ruim, mas assim, isso não pode fazer com que você perca tudo. Faça um esporte, pule aí, joga bola na parede, faça a sua parte. O problema é que eu moro em prédio. Ô, Pro, como que eu faço mas prédio pra minha gata emagrecer? Tem alguma ajuda? Mas não estão Tem deixando alguma descer, ajuda, Pro? Porque olha isso. lá embaixo. Como assim? Calma aí, Não tá deixando do meu irmão, todo mundo tá descendo, normal, eu acho errado também. Tem como ajeitar as costas dessa menina aqui? Não, essa daí é barriguda mesmo, não tem não. Pronto, tem como ajeitar isso daqui? Caraca, magia. Ai, você vai cair. Pessoal, Olha aqui, Pro. Tem como ajeitar isso daqui? Não tem, não. Ó, agora eu peço que vocês abram na página 320, quem quiser acompanhar comigo. Aqui eu já posso fechar. Deixa eu só ver. Pro, então quer dizer que tem etiqueta. Eu sou ótima equilibrando livros na cabeça. Antigamente você mostrava a postura andando com o livro na cabeça. Bem antigamente, nem é do meu tempo isso. Ai, Pro, eu não gosto de etiqueta. Ai, prefiro você, assim, ó, toda largada. Depois você tira a camisa. Mas etiqueta não é isso. Etiqueta é você saber se portar, independente da roupa que você veste, dos seus gostos. Você com certeza não vai para uma festa de gala de boné. Ser uma dama. Eu não sou uma dama. Não é assim. É que antigamente exigia mais, né? Você tinha que usar aquela roupa toda montada, que apertava a mulher. Hoje não tem isso, mas também... Ai, Pro, eu sou 0% dama. Hoje eu só ando de blusa larga. Então, mas deixa eu te falar uma coisa, Karen. Você estava me falando na aula passada, por isso que a Pro está falando. Você estava falando na aula passada sobre que você é muito magra. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixe nada te dar complexo. Você está linda, magra. Põe isso na sua cabeça. A Pro sempre foi muito magra. O pessoal me chamava de pau de cutucar estrela. Olha que sacanagem. Então... Me chamava de Siriema. Você tá ótima, Karen. Então, não tenha complexo nenhum usando camiseta larga. Isso é uma besteira. A gente tem que gostar do que nós temos, né? Eu tenho cabelo liso que é enrolado. A gente tem que se gostar. Eu sendo magra, eu perco muito tudo pra minha altura. Tipo, eu tava com 36,600. Eu perdi umas 50 gramas pra minha altura. Calma, você controla isso. A Sofia falou a mesma coisa, ela usa tudo largo. Eu como demais. Eu tô com 1,58 de altura.
É verdade que quando a gente chupa dedo, quando a gente chupa o nosso dedo, a gente fica com o dedo torto depois? Fica, deforma. Nossa, Sério? que Eu estranho. Ó, tipo assim, andar de salto, sei lá, acontece qualquer Peraí, coisa deixa com a o Pro joelho na ponta. responder. Só um minutinho. Por isso que meu dedo é grande na ponta e pequeno atrás. Deixa a Pro responder pro Otávio. Todo mundo para, porque senão a Pro não consegue falar. Otávio, é verdade. Além de tudo, deve dar defeito no palato. O que é o palato? O céu da boca. Então, a pessoa fica com a boca arqueada, prejudicando a dentição. Tudo errado, certo? Então é por isso. Meu dedo ele é Pro, tem gordo. como emagrecer Gente, gato? eu acho que o Otávio travou. Eles são Pro, muito tem como tortos. emagrecer gato? Tem como emagrecer um gato? Não, Karen, fala, Nicole. Oi, meu amor. Só parar de dar comida pra ele. Ah, não tem como, essa Fazer daqui ele cometa correr. lixo. Gente, não vamos fugir do assunto, vamos. Senão a gente começa a bater papo, não pode. Pro, acho que foi muito legal. Pro, eu consigo andar pela casa inteira com livros na cabeça. Minha irmã não consegue, eu também consigo minhas mãos. Isso é equilíbrio. A gente falou sobre o sistema nervoso central. Parabéns, você tem um bom cerebelo. Vamos lá, seguir? Oi, fala, Nicole. É sério, eu não consigo A fazer Karen parada. falou sobre aula de etiqueta, essas coisas, professora, eu fico imaginando. Eu naquela época, usando tudo aquilo de vestido, que não podia usar nenhuma calça. Não podia, você tinha que usar saia. Eu imagino eu no desespero. Ai, que desespero, Pro. Que bom que nós nascemos em outra época. Vamos voltar, senão a gente foge muito do assunto. Pessoal, nós estamos na página 320, no capítulo 23, características dos animais. Todo este conteúdo vocês vão ver detalhadamente o ano que vem. Porém, agora eu vou dar uma... finalmente, na oitava. Então, ano que vem vocês vão ver sobre estes seres vivos, as características dos animais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas principais características. Então, olha lá, pessoal, o reino, né? Então, é difícil falar de reino com vocês, porque nós temos toda uma classificação, mas assim, o reino Animalia, ou reino animal, ou metazoa, ele envolve tanto os invertebrados, que são aqueles animais que não possuem vértebras, não possuem coluna vertebral, e os vertebrados, que são aqueles que possuem coluna vertebral. Para um ser vivo, ser considerado vegetal, animal, fungo, vírus, ele precisa ter algumas características peculiares, algumas características que somente aquele grupo possui. Os animais, eles precisam ter algumas características. A primeira, organização multicelular. O que é isso? Todos os animais possuem mais de uma célula. Porque, por exemplo, a bactéria ela não é considerada animal. Por quê? Porque ela tem uma célula só, ela é unicelular. Os animais, eles possuem pelo menos mais de uma célula. Então, eles são chamados de pluricelulares ou multicelulares. Outra característica que vocês já estudaram, aí caiu na prova. Todos os animais são eucariontes. Não existe animal procarionte. Ou seja, não existe animal... Procarionte só forma bactéria, né, Pro? Só bactéria, muito bem, Manu. Somente bactéria. Então, todos os animais são eucariontes. Todos os animais são heterótrofos ou heterotróficos. O que é isso? Não produz o seu próprio alimento. Precisa se alimentar de outro ser vivo, seja animal ou seja vegetal. Certo? Pro, mas e o que suga sangue? Está se alimentando. O parasita está se alimentando. E o detritívoro está se alimentando. Ele não produz o seu próprio alimento. Ele busca o alimento de outras fontes. A abelha produz, Pro? Ela produz mel, seria o próprio alimento dela? Eu não entendi sua pergunta. Fala de novo. Tipo assim, as abelhas, elas produzem o mel, certo? Mas elas sugam pólen. Elas se alimentam do pólen. Tá. Da flor, da seiva da flor. Então, olha lá. Mas tem algum animal que produz seu próprio alimento? Não, nenhum. Olha aqui, para ser animal, ele tem que possuir todas essas características aqui. Heterótrofos, eucariontes e multicelulares. Não existe nenhum animal que produza o seu próprio alimento. Então, olha aqui, pessoal, só para vocês entenderem. Este daqui é um animalzinho, um invertebrado. E este é um vertebrado.
Porém, os dois, por mais que eles estejam bem longe na classificação, os dois são heterotróficos, os dois são multicelulares, os dois possuem características dos animais. São eucariontes. Então, todos estes animais precisam ter as mesmas características. Tudo bem, pessoal? Agora, existem animais que são tão simples a sua constituição, que tem gente que não acredita que é um animal, ou pensa até que às vezes é uma planta. Por exemplo, você está mergulhando, de repente você vê uma estrutura dessa daqui. Ele está preso. Você geralmente fala assim, nossa, mas o que é isso? É uma anêmona do mar. Ela é um animal, ela é multicelular, ela possui todas as características. Essas daqui que vocês estão vendo, por exemplo, os quinidários, eles são da mesma família. Deem uma olhada aqui, ó. Eles são do mesmo grupo. Só que a anêmona do mar, onde o Nemo mora, ele mora numa anêmona. Onde o Nemo mora, ela é fixa. Olha a água viva. A água viva, ela já é livre nadante. Ela sai nadando. Porém, os dois são do mesmo grupo, dos quinidários, certo? São os primeiros invertebrados. O primeiro invertebrado mesmo são as esponjas do mar, né? O porífero. Então, por exemplo, nós temos lá, lógico que o Bob Esponja não tem formato de esponja do mar, mas ele na verdade, ele retrata uma esponja do mar. Mas deles têm, Fran. O pai e a mãe do Bob Esponja têm. Ah, é? Ele retrata uma esponja do mar. Agora, a esponja do mar, ela é fixa. Tanto que as pessoas que encontram esponja do mar e nunca estudou sobre esses animais marinhos, ela parece um vegetal preso no fundo do mar. Então, elas são sésseis, quer dizer, fixas. Você não percebe uma modificação, uma característica de movimento na esponja do mar. Então, dentro do grupo dos invertebrados, o primeiro invertebrado é a esponja do mar, que são chamadas de poríferos. Por que elas são chamadas? Se movem, mas muito devagar, igual a gente estudou, né? Os poríferos ainda não se movimentam, mas a anêmona do mar, ela tem um movimentinho nos seus flagelos, bem lento. Os poríferos, não. Então, a esponja do mar não se move. A esponja, não. Somente a anêmona do mar. E a anêmona do mar, ela fica mais fixa do que se movimenta. Ela dá umas cambalhotas. A gente vai estudar isso ano que vem. Não sabia não, Pro. Hã? Não sabia não. É sim. Agora, olha aqui, pessoal. Os poríferos, eles possuem o corpo todo furadinho. Dê uma olhada, ó. Todo cheio de poros. Esse é o... Estranho, Pro. Não, mas isso daqui é o esqueleto dele. Que, na verdade, ele tricotado. Ele não tem vértebra. Ele não é um vertebrado. Verdade. Mas ele tem um esqueletinho todo cheio de furinho. Por isso ele é chamado de poríferos, porque ele tem um esqueleto cheio de poros, certo? Então, primeiro os poríferos, depois os quinidários, e agora nós vamos seguir para os plateumintos. Essa ordem do livro é uma ordem evolutiva. O que eu quero dizer? Nós estamos indo do animalzinho mais simples para o mais complexo, certo? Olha esse animalzinho que vocês estão vendo na página 323. Ele é um plateuminte. O que é plateuminte, gente? Aquele verme que tem o corpo achatado. Plate quer dizer achatado. Vermes de corpo achatado. Então, os vermes, os plateumintos, têm vermes que não faz mal nenhum. E tem alguns vermes que causam doenças. Então, quando nós falamos de doenças, só um minutinho, gente, que a garganta tá pegando fogo. Não briga, né? Momento de hidratação. Momento água. Então, olha lá. Os plateumintes... É um verme? É um verme. Existem os vermes que são classificados vermes de vida livre, que são aqueles vermes que vivem no ambiente e não prejudicam ninguém. E tem os vermes parasitas, que são aqueles que prejudicam a vida de alguém para poder sobreviver. Então, aqui, vocês estão vendo esse vermezinho aqui, ó. Esse verme é um tipo de uma planária, ele é um vermezinho de vida livre. Ele vive na água e não prejudica ninguém. Agora, olha o nematódio. O nematódio, que é outro verme, esse daqui vocês já conheceram, que é a lombriga.
A lombriga, quando você toma água contaminada, coloca objetos sujos na boca, não lava as mãos quando sai do banheiro, nem para comer, na hora de se alimentar. Você pode adquirir o Ascaris lumbricoides, que é um verme que se alimenta dos nutrientes que você consome, certo? Então, assim, ele mata. Ou foi ampliado? Ele geralmente nem... Que? Não escutei. Ele é desse tamanho ou é ampliado? Eu já tive lombriga. Tem poucos centímetros. Alguns falam que ele pode chegar até 30 centímetros, mas ele é pequeno. Agora, geralmente, quando eles estão no nosso intestino, eles estão em grupo, eles não vivem sozinhos no intestino. E, geralmente, vocês podem perguntar aos pais de vocês, geralmente, vocês já adquiriram verme. Porque na primeira infância, cai a chupeta antes do pai lavar, põe na boca, põe a mãozinha no chão engatinhando, põe na boca, não tem muito cuidado com a higiene e acaba adquirindo aí. A primeira infância é até que idade? A primeira infância, ela vai do 0 até os 4 anos, quando você não lembra do que você executou, certo? Mas o meu priminho, que hoje tem de 3, quase 4 anos, vai fazer 4 anos daqui a pouquinho, assim, dia 5, sábado. E, assim, eles, até um tempo atrás, eu não sei se a gente se lembra, mas eu lembro que a gente fez uma viagem quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, 2, e até pouco tempo atrás eles se lembravam. Ai, é tão difícil, Manu, ele vai esquecer. É difícil, não são lembranças. Por isso que aquelas pessoas que viajam pra, sei lá, Disney, esses lugares caros, tipo assim, criança muito pequena não compensa, né? Porque Não a criança compensa, não vai porque as lembranças não estão efetivas no sistema nervoso dele. Nossa, então, a minha primeira, a gente foi pro Beto Carreiro, né? Eu, meu pai, minha família, né? E ela foi, acho que com o quê? 2... Não lembro quantos anos. Nossa, deixa eu falar, teve uma vez... Deixa eu falar e terminar. Fala. Porque a parte de pai do meu tio mora lá, né, em Santa Catarina, e foi no Beto Carreiro. Aí ela foi. Mas toda hora. Ela não vai lembrar. Fala, Karen. Tipo assim, não, vai deixando outra pessoa falar, porque eu preciso da imagem pra te falar, então eu tô procurando aqui imagem. Então, acho que eles já falaram. Olha lá, estalo no meu pescoço. Isso é ruim? Pode te dar um mau jeito, pode prejudicar sim. Por verdade que é o seguinte, João, deixa eu te falar uma coisa. O Bob Esponja é uma história totalmente torta. Não tem nada a ver. A única coisa... Por verdade que o Patrick já deveria ter comido o Bob Esponja, de acordo com a natureza, eu nem sei quem é o Patrick. É uma estrela do mar. Debaixo da água. Estrela do mar rosa que usa os shorts havaianos lá. O estrela do mar, ela se alimenta... Deixa eu só concluir o que ele perguntou. A estrela do mar, ela se alimenta de equinodermos. Então, ela se alimenta de bivalves. Então, ela não é o alimento preferido dela, esponja do mar, não. Mas dentro do grau evolutivo, ela é mais complexa, sim, que o porífero. Se alguma criança que não tem amnésia, a criança se lembra, não... Então, Murilo, é o seguinte... Eu posso falar sem Gente, vocês têm que esperar para falar, porque a Pro tá falando, senão eu não consigo tirar dúvida, eu tô olhando o chat, só um minutinho. O Murilo perguntou se alguma criança que não tem amnésia, porque não precisa ter amnésia para não lembrar, se lembra de quando ela estava no útero. Aí é um tratamento psicológico. Existem hoje especialistas que fazem como se fosse uma retomada, até a criança lembrar disso, mas ele busca na parte psicológica. Dentro da biologia não é possível, não. Certo? Pode falar, assim, Karen. Quando eu era pequena, não, acho que foi esses dias aí. Minha melhor amiga, né, que eu conheci há 8 anos, a gente tava conversando, ela me perguntou, você lembra quando a gente se conheceu? Aí eu fiquei tipo, mano, eu não lembro de nada. Aí ela me mostrou uma imagem, eu consegui lembrar. Foi através disso que eu consegui lembrar. Mas lembrei muito pouco. Você não lembra, você viu. É isso que aconteceu. Eu e a minha melhor amiga, eu aqui, a melhor amiga. Você não lembra, você viu. Assim, você nem lembra o que você ontem. Só um minutinho, a Pro vai colocar a lição primeiro, porque... Aí eu tinha uns 5 anos. Olha lá, pessoal, só um minutinho. Exercícios, capítulo 22. Aí vocês vão fazer a página 131. E o capítulo 24...
vocês vão fazer... eu estou selecionando alguns exercícios, tá? Página 342, anotem os exercícios 2, 4 e 5. Então, são estes exercícios, anotem, ó. Exercícios capítulo 22, a página 131 inteirinha. O capítulo 24, vocês vão fazer, página 342, os exercícios 2, 4 e 5, certo? Deixa eu tirar a dúvida aqui, ó. Eu já vi uma teoria, então, Sofia, eu nunca assisti o Bob Esponja, então eu não sei te falar. Os animais marinhos ouvem sons? Alguns, sim. Dentro do caráter evolutivo. Lá para quando? Deixe-me ver. Os moluscos, lula, polvo, lá para aquele lado. Eu tenho mania de ficar rodando o pescoço quando... Tem uma pergunta, Pro. Só um minuto, Manu. Eu tenho mania de ficar rodando o pescoço quando eu fico muito tempo olhando para cima, principalmente quando eu fico jogando. Tem problema? Sim, Silvia. Tudo que você provoca movimento muito forte, repetitivo, você pode dar um problema, até um mau jeito no pescoço. Às vezes na videoaula, eu uso duas telas, né? A do meu computador e a TV que fica um pouco acima do computador. Aí eu fico olhando muito pra cima. Aí tem vezes que eu fico meio que rodando o pescoço, assim, ó. Pra estralar. Não, dependendo. Se você está numa postura, Silvio... Se você está... Gente, as perguntas esperem. A Pro tá só tirando a dúvida, senão todo mundo falando junto não dá. A Manu já pediu para falar e a Yasmin, tá? Então espera. Ô, Silvio, se você está com os dois pezinhos no chão, postura ereta, fazer isso aqui não prejudica. Meu pé não chega, a cadeira é grande. Ele relaxa. Agora, se por acaso você está em qualquer postura, você pode se prejudicar. A cadeira nem é alta, Pro, eu que sou baixinha. Manu, fala a sua pergunta. O tamanho da cadeira. Então, os insetos sentem dor? Sentem. Eles só não sabem. Caramba! Eles sentem, mas não sabem. sabem. Pra encostar no chão, Peraí, como encostar assim, no chão, a cadeira tem que estar aqui assim, ó. Silvio. Como assim eles Manu, sentem, eles possuem instinto e não razão. Então, eles não sabem. Por exemplo, você corta uma minhoca para colocar no anzol. Ela sente dor. Ela tem os gânglio nervoso, mas ela não sabe que é dor. Se eu te der um beliscão, você sabe que é dor. Eles sentem um desconforto, entendeu? Mas eles não sabem que é dor. Ai, que dó, Pro, eu não vou mais matar por Eu falando essas coisas de plantação, meu Deus, as minhocas minhas da minha avó, misericórdia. Tá do tamanho de um boi. A Yasmin quer falar agora. Fale, Yasmin. Eu tenho duas perguntas. A primeira, quando uma pessoa ela pratica um esporte, tipo, eu pratico um esporte desde pequena, mas aí eu parei, já faz uns 6 anos que eu parei. Já faz muito tempo, mas eu ainda tenho as práticas. E a minha irmã que praticou esse esporte há 1 ano atrás, ela já perdeu as práticas. Isso é alguma coisa, como que eu posso dizer, de pessoa para pessoa ou é normal? Memória muscular, Yasmin. É normal. Você perde condicionamento, você perde as práticas. Você tem que exercitar sempre. Exercitar e fazer a mesma coisa. Tem gente que engorda muito depois que para. Tudo você tem que manter. Entendeu? Tá, é assim, eu desde que eu nasci, eu acho, aí eu fui pra escola e quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos, eu comecei a praticar balé. Aí eu sempre praticava balé, fazia várias coisas. E aí eu parei quando eu saí daquela escola, que eu tinha acho que uns 7 anos. Só que aí eu fazia muitas coisas. Aí eu consegui encostar as minhas mãos nos meus pés. Aí a minha irmã até 1 ano atrás, 2 anos atrás, ela praticava balé. Aí ela tenta colocar as mãos nos pés, mas ela não consegue. Sendo que isso depende de cada um. Isso é elasticidade, depende de cada um. Às vezes você pratica esporte, você faz uma atividade, você não tem essa mobilidade toda. Isso vai de pessoa a pessoa. Entendeu? Só para encerrar aqui, eu também... Sofia, varia muito a altura. Isso é genético. Eu te mandei no chat. Não dá para saber, Sofia, o tamanho que a pessoa tem que ter. Professora. Oi. Eu fiz balé, eu acho que eu tinha 6 anos e ainda consigo fazer espacate. Então, isso vai de pessoa a pessoa. Bom,
Ah, então, Manu, que legal. É verdade, tem lugares que dão a taxonomia do inseto. Então, Isso mesmo. é um site assim na internet que às vezes quando eu tô sem nada pra fazer, eu vou lá e acho que umas 2 semanas atrás apareceu um bichinho aqui no meu prédio, e aí eu consegui identificar pela aquele site e achei por acaso, assim, o mesmo bichinho que apareceu. É isso mesmo. Hoje tem essa taxonomia que você consegue, porque nem todos os insetos, eles foram catalogados. Nós vamos falar sobre isso ano que vem, tá bom? Esclareci todos, não deixei ninguém com vontade de falar, não? Eu adoro, eu simplesmente gosto muito de estudar sobre insetos, eu gosto muito de ver esses insetos. Eu só não gosto deles perto de mim, eu tenho medo de tudo que é bicho. É, né? Até de Bom, mariposa, gente, foi um prazer. Foi um prazer Isso. estar com vocês. A gente se vê amanhã. Beijos Tchau, e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau.